Começamos, portanto, a preparar a partida no dia seguinte à nossa chegada a Stapi. Hans contratou 3 islandeses para substituir os cavalos no transporte das bagagens, mas assim que chegássemos ao fundo da cratera, aqueles indígenas deveriam voltar atrás e abandonar-nos à nossa própria sorte, ponto claramente estabelecido. Naquele momento, meu tio teve de contar ao caçador que sua intenção era explorar o vulcão até seus últimos limites. Hans contentou-se em inclinar a cabeça. Ir para lá ou para cá, embrenhar-se nas entranhas de sua ilha ou percorrê-la, não via qualquer diferença. Quanto a mim, até então distraído pelos incidentes da viagem, esquecera-me um pouco do futuro. Agora, porém, sentia a emoção voltar com toda a força. O que fazer? Tinha de ter tentado resistir ao professor Lidenbrock em Hamburgo e não ao pé dos Sneffels. Uma ideia atormentava-me mais que as outras. Ideia aterrorizante e perfeita para abalar nervos menos sensíveis que os meus. Bem, dizia para mim mesmo, vamos escalar os Sneffels. Bem, vamos explorar sua cratera. Bem, outros já fizeram isso e não morreram. Mas tem mais. Se encontrarmos um caminho para descer as entranhas do solo, se esse infeliz do Saknussemm disse a verdade, vamos nos perder entre as galerias subterrâneas do vulcão. Ora, nada prova que o Sneffels esteja extinto. Quem garante que não está preparando uma erupção? Está certo que o monstro está adormecido desde 1229, mas isso não significa que não possa acordar. E, se acordar, o que será de nós? Era o caso de se refletir sobre essa hipótese, e eu refletia. Não conseguia dormir sem sonhar com a erupção. E não estava gostando nada de fazer o papel de escória. Finalmente, não consegui mais me conter. Resolvi submeter o problema a meu tio o mais astuciosamente possível, e sob a forma de uma hipótese absurda. Fui procurá-lo. Desabafei minhas preocupações e recuei para deixá-lo estourar à vontade. Estava pensando nisso, respondeu-me com simplicidade. O que significavam aquelas palavras? Será que ouviria a voz da razão? Estava pensando em voltar atrás. Era bom demais para ser verdade. Depois de alguns instantes de silêncio, durante os quais não ousei pronunciar nenhuma palavra, recomeçou a falar. Estava pensando nisso. Desde que chegamos a Stapi, estou preocupado com esse grave problema, pois não devemos ser imprudentes. Não, respondi, convicto. O Sneffels não se manifesta há 600 anos, mas pode manifestar-se. Ora, as erupções são sempre precedidas de fenômenos muito conhecidos. Assim, fiz perguntas aos habitantes da região, estudei o solo e posso afirmar-lhe, Axel, não haverá erupção. Fiquei estupefato com essa afirmação, a qual não pude replicar. Você duvida do que estou dizendo? Então, acompanhe-me, disse meu tio. Obedeci maquinalmente. Saindo do presbitério, o professor tomou um caminho reto que, por uma abertura da muralha basáltica, afastava-se do mar. Logo estávamos em campo aberto, se aqui se pode chamar assim aquele enorme amontoado de dejecções vulcânicas. A região parecia ter sido esmagada por uma chuva de pedras enormes, de trapo, basalto, granito e todas as rochas piroxênicas. Via vapores subindo aqui e ali, aqueles vapores brancos, chamados reiki em islandês, vinham das fontes termais e, por sua violência, indicavam a atividade vulcânica do solo. Aquilo parecia justificar meus temores. Caí das nuvens quando meu tio me disse: Está vendo, Axel, esses vapores provam que não temos de temer a fúria do vulcão. Essa não! Gritei. Via vapores vulcânicos subindo aqui e ali. Guarde bem isto, continuou o professor. Quando uma erupção está se aproximando, esses vapores tornam-se 2 vezes mais ativos, para desaparecer completamente durante o fenômeno, pois,
Como não tem mais a tensão necessária, os fluidos elásticos escapam pelas crateras e não mais pelas fissuras do globo. Se esses vapores se mantiverem em seu estado normal, se sua energia não aumentar, e ainda, se o vento e a chuva não forem substituídos por um ar pesado e calmo, é possível afirmar que não haverá uma erupção a curto prazo. Mas chega. Quando a ciência fala, somos obrigados a calar-nos. Voltei para a cura de orelhas baixas. Meu tio vencera-me com argumentos científicos. Ainda assim, alimentava uma certa esperança. Talvez, quando chegássemos ao fundo da cratera, fosse impossível descer mais por falta de galerias. Isso a despeito de todos os Saknussemm do mundo. Passei a noite seguinte em pleno pesadelo dentro de um vulcão e das profundezas da Terra. Senti que era lançado para os espaços planetários sob a forma de rocha eruptiva. No dia seguinte, 23 de junho, Hans nos aguardava com seus companheiros, carregados de víveres, ferramentas e instrumentos. 2 bastões de ferro, 2 fuzis, 2 cartucheiras estavam reservados para meu tio e para mim. Hans, que pensava em tudo, acrescentara à nossa bagagem um odre cheio, que, juntamente com nossos cantis, garantiam um abastecimento de água por 8 dias. Eram 9 horas da manhã. O pároco e sua megera enorme aguardavam diante da casa. Com certeza queriam dar aos viajantes o adeus supremo do anfitrião. Mas o adeus assumiu a forma inesperada de uma conta formidável, onde cobraram até o ar da casa pastoral, bem infecto, aliás. O digno casal espoliava-nos como hoteleiros suíços, e o preço de sua hospitalidade era mais do que exagerado. Meu tio pagou sem regatear. Um homem de partida para o centro da terra não liga para alguns risdares. Acertado esse ponto, Hans deu o sinal de partida, e poucos instantes depois deixávamos Stapi. 15. O Sneffels tem 5.000 pés de altura. Com seu cone duplo, acaba uma faixa traquítica que se destaca do sistema orográfico da ilha. De nosso ponto de partida, não conseguíamos ver seus 2 picos perfilar-se no fundo acinzentado do céu. Eu só via uma enorme calota de neve abaixada na fronte do gigante. Caminhávamos em fila, precedidos pelo caçador, que subia por trilhas estreitas onde 2 pessoas não podiam caminhar de frente. Era quase impossível conversar. Além da muralha basáltica do fiord de Stapi apareceu em primeiro lugar um solo de tufa herbácea e fibrosa, resíduo da antiga vegetação dos pântanos da península. A quantidade desse combustível ainda inexplorado seria suficiente para aquecer toda a população da Islândia por um século. A vasta turfeira tinha geralmente 70 pés de altura se medida do fundo de certas ravinas, e apresentava camadas sucessivas de detritos carbonizados, separados por folhas de tufo poroso. Como verdadeiro sobrinho do professor Lidembro, e apesar de minhas preocupações, observava com interesse as curiosidades mineralógicas exibidas naquele vasto gabinete de história natural. Ao mesmo tempo, reconstruía em minha mente toda a história geológica da Islândia. Com certeza, aquela ilha tão curiosa saíra do fundo das águas numa época relativamente moderna. Talvez continue a crescer por um movimento insensível. Se o fato se confirmar, só é possível atribuir sua origem à ação de fogos subterrâneos. Nesse caso, portanto, a teoria de Umfrideive, o documento de Saknussemm e as pretensões de meu tio irão por água abaixo. Essa hipótese levou-me a examinar com atenção a natureza do solo, e logo percebi a sucessão de fenômenos que presidiram a sua formação. Sem qualquer terreno sedimentar, a Islândia compõe-se unicamente de tufo vulcânico, ou seja, de um aglomerado de pedras e rochas de textura porosa. Antes do surgimento dos vulcões, era composta por um maciço que se ergueu lentamente acima das ondas pelo impulso das forças centrais. O fogo interior ainda não irrompera. Mas, mais tarde, escavou-se diagonalmente uma grande fenda, do sudoeste ao nordeste da ilha, pela qual se espalhou pouco a pouco toda a massa traquítica. O fenômeno aconteceu sem violência, a saída era enorme,
e as matérias fundidas repelidas das entranhas do globo estenderam-se tranquilamente em vastos lençóis ou massas onduladas. Nessa época apareceram os feldspatos, os cianitos e os pórfiros. Graças, porém, a esse derramamento, a espessura da ilha aumentara consideravelmente, assim como sua força de resistência. Dá para imaginar a quantidade de fluidos elásticos que se armazenou em seu seio, quando deixou de oferecer qualquer saída após o esfriamento da crosta traquítica. Chegou, portanto, um momento em que a potência mecânica desses gases foi tão grande que eles ergueram a crosta pesada e escavaram para si mesmos altas chaminés. Daí o vulcão formado pelo erguimento da crosta e depois a cratera subitamente perfurada no topo do vulcão. Então, os fenômenos eruptivos foram sucedidos por fenômenos vulcânicos. Pelas aberturas recém-formadas, escaparam, antes de mais nada, dejecções basálticas. Seus maravilhosos espécimes recobriam a planície que atravessávamos naquele momento. Caminhávamos sobre rochas pesadas de um cinza escuro, moldadas em prismas com bases hexagonais pelo resfriamento. Ao longe via-se um grande número de cones achatados, outrora bocas ignívomas. Em seguida, esgotada a erupção basáltica, o vulcão, a cuja força se reuniu à das crateras extintas, cedeu passagem às lavas e àqueles tufos de cinzas e escórias cujas longas correntes eu via semeadas pelos seus flancos como uma cabeleira opulenta. Eis a sucessão de fenômenos que constituíram a Islândia, todos provenientes da ação do fogo interior, e supor que a massa interna não continuasse num estado permanente de incandescente liquidez era loucura. Era loucura principalmente pretender atingir o centro do globo. Tranquilizava-me, portanto, quanto ao desfecho de nossa aventura enquanto caminhávamos para tomar os Sneffels de assalto. O percurso tornava-se cada vez mais difícil, o solo erguia-se, os estilhaços de pedra vibravam, e era preciso a máxima atenção para evitar quedas perigosas. Hans avançava tranquilamente, como se andasse por um terreno uniforme, por vezes desaparecia atrás dos grandes blocos, e momentaneamente o perdíamos de vista. Então um assobio agudo de seus lábios indicava a direção que deveríamos seguir. Muitas vezes também parava, pegava alguns pedaços de rochas e dispunha-as de forma adequada, formando assim balizas para indicar o caminho de volta. Boa precaução em si, que os acontecimentos futuros tornaram inúteis. 3 horas de caminhada extenuante levaram-nos apenas à base da montanha. Ali, Hans fez sinal para pararmos e compartilhamos um almoço frugal. Meu tio engolia porções duplas para ser mais rápido. Só que, como essa parada para a refeição era também uma parada de descanso, teve de aguardar a boa vontade do guia, que só deu o sinal de partida 1 hora depois. Os 3 islandeses, tão taciturnos quanto seu companheiro caçador, não abriram a boca e comeram com sobriedade. Começamos a escalar as encostas dos Sneffels. Por uma ilusão de ótica frequente nas montanhas, seu pico nevado parecia bem próximo, mas como demoraríamos para atingi-lo? E, sobretudo, como seria cansativo! As pedras, soltas pela ausência de qualquer liame de terra ou de relva, resvalavam sob nossos pés e iam perder-se na planície com a rapidez de uma avalanche. Em alguns trechos, os flancos do monte formavam um ângulo de pelo menos 36 graus com o horizonte. Era impossível escalá-los, e essas ladeiras pedregosas tinham de ser contornadas não sem grandes dificuldades. Então ajudávamos uns aos outros com nossos bastões. Não posso deixar de dizer que meu tio mantinha-se o mais perto possível de mim, não me perdia de vista e várias vezes seus braços constituíram um sólido apoio para mim. Quanto a ele, tinha, sem dúvida, um sentimento inato de equilíbrio, pois jamais oscilava. Apesar de carregados, os islandeses subiam com agilidade de montanheses. Ao ver a altitude do cume dos Sneffels, parecia-me impossível alcançá-lo por aquela encosta, se o ângulo de inclinação das vertentes não se fechasse. Felizmente, após 1 hora de cansaço e grandes esforços, apareceu inesperadamente,
no meio do vasto tapete de neve desenvolvido na crosta do vulcão, uma espécie de escada que simplificou nossa ascensão. Era formada por uma daquelas torrentes de pedras lançadas pelas erupções, chamadas em islandês de Stina. Se essa torrente não tivesse sido detida em sua queda pela disposição dos flancos da montanha, teria ido precipitar-se no mar e formar novas ilhas. Mas foi detida, e muito útil para nós. O declive das encostas aumentava, mas aqueles degraus de pedra permitiam que subíssemos com facilidade e até com rapidez, tanto que, tendo ficado por um momento para trás, enquanto meus companheiros continuavam a ascensão, já as via reduzidas, pela distância, a uma aparência microscópica. Às 7 da noite, tínhamos subido os 2000 degraus da escada e dominávamos um inchaço de montanha, espécie de base sobre a qual assentava o cone propriamente dito da cratera. O mar estendia-se a uma profundidade de 3.200 pés. Havíamos ultrapassado o limite das neves eternas, muito pouco elevadas na Islândia devido à umidade constante do clima. Fazia um frio intenso. O vento soprava com força. Eu estava exausto. O professor constatou que minhas pernas recusavam-se a servir-me e, apesar de sua impaciência, resolveu parar. Fez um sinal para o caçador, que sacudiu a cabeça, dizendo: "Ô fanfor, parece que devemos alcançar um ponto mais elevado", disse meu tio. Depois perguntou a Hans a razão de sua resposta. "Mistor", respondeu o guia. "Já, mistor", respondeu um dos islandeses, num tom bastante apavorado. "O que quer dizer isso?" perguntei, aflito. "Veja", mostrou-me meu tio. Olhei para a planície. Uma imensa coluna de pedra pomes pulverizada, areia e poeira erguia-se, girando como um tufão. O vento fazia com que se chocasse no flanco dos nefels, no qual estávamos pendurados. Essa cortina opaca estendida diante do sol produzia uma grande sombra que se projetava na montanha. Se a tromba se inclinasse, iria inevitavelmente abraçar-nos em seus turbilhões. O fenômeno, muito frequente quando o vento sopra das geleiras, chama-se mistou em islandês. "Astig, Astig", gritava nosso guia. Mesmo sem saber dinamarquês, compreendi que deveríamos seguir Hans com toda a rapidez. O guia começou a dar a volta no cone da cratera, mas obliquamente, para facilitar a caminhada. Logo a tempestade abateu-se sobre a montanha, que tremeu com o choque. As pedras envolvidas pelo turbilhão de vento voaram em chuva, como numa erupção. Felizmente estávamos na vertente oposta, protegidos do perigo. Sem os cuidados do guia, nossos corpos despedaçados, reduzidos a pó, teriam caído longe, como os restos de algum meteoro desconhecido. Hans não achou prudente passarmos a noite nos flancos do cone. Continuamos nossa ascensão em zigue-zague. Levamos quase 5 horas para transpor os 1.500 pés que faltava subir. Os desvios e as contramarchas mediam pelo menos 3 léguas. Eu não aguentava mais. Estava morrendo de fome e de frio. O ar, um tanto rarefeito, era insuficiente para meus pulmões. Finalmente, às 11 da noite, em plena escuridão, alcançamos o topo dos nefels, e antes de abrigar-me dentro da cratera ainda consegui ver o sol da meia-noite, em seu nível mais baixo, projetando seus raios pálidos na ilha adormecida a meus pés. Logo a tempestade abateu-se sobre a montanha. 16. O jantar foi rapidamente devorado, e a pequena tropa abrigou-se como pôde. A cama era dura, o abrigo pouco sólido e a situação bastante penosa a 5.000 pés acima do nível do mar. No entanto, meu sono foi particularmente tranquilo naquela noite, uma das melhores depois de muito tempo. Nem cheguei a sonhar. No dia seguinte, acordamos semi-congelados por um vento bastante forte, sob os raios de um belo sol. Abandonei a cama de granito e fui gozar o magnífico espetáculo que se desenrolava sob meus olhos.
Estava no topo de um dos dois picos dos Nefels, o meridional. Dali, conseguia ver a maior parte da ilha. A ótica comum a todas as grandes altitudes erguia as costas, enquanto as partes centrais pareciam enterradas. Parecia ter a meus pés um desses mapas em relevo de Ellesmere. Via vales profundos cruzando-se em todos os sentidos, os precipícios fundos como poços, os lagos transformados em poças, os rios em riachos. À minha direita sucediam-se incontáveis geleiras e inúmeros picos, alguns soltando penachos de vapores suaves. As ondulações daquela infinidade de montanhas, que pareciam espumantes sob suas camadas de neve, lembravam-me a superfície de um mar agitado. Se me voltava para o oeste, via o oceano desenrolando-se em sua extensão majestosa, como uma continuação dos picos cobertos de nuvens. Mal conseguia distinguir onde acabava a terra e onde começavam as ondas. Mergulhei, assim, no êxtase prestigioso oferecido pelos cumes altos, e dessa vez senti vertigem, pois finalmente começava a acostumar-me com aquelas contemplações sublimes. Meu olhar fascinado banhava-se na irradiação transparente dos raios de sol. Esquecia quem era, onde estava, para viver a vida dos elfos ou das sílfides, habitantes imaginários da mitologia escandinava. A voluptuosidade das alturas embriagava-me, e nem mais pensava nos abismos para onde, dentro em pouco, seria levado pelo meu destino. Fui trazido de volta à realidade com a chegada do professor e de Hans, que se reuniram a mim no cume do pico. Voltando-se para o oeste, meu tio apontou-me um vapor vago, uma bruma, algo parecido com terra que dominava a linha das ondas. A Groenlândia, disse. A Groenlândia. Surpreendi-me. Sim, estamos a apenas 35 léguas da Groenlândia, e, durante os degelos, os ursos brancos chegam até a Islândia nos blocos de gelo do norte. Mas isso não é muito importante. Estamos no cume dos Nefels, e eis dois picos, um ao sul, outro ao norte. Hans vai nos dizer como os islandeses chamam este em que estamos agora. Formulada a pergunta, o caçador respondeu. Skartaris. Meu tio olhou-me triunfante. A cratera, disse. A cratera dos Nefels parecia um cone virado, cujo orifício devia ter meia légua de diâmetro. Estimei sua profundidade em cerca de 2000 pés. Deu para imaginar o estado de tal recipiente quando repleto de trovões e chamas. O fundo do funil não devia medir mais do que 500 pés de diâmetro, de forma que suas vertentes bastante suaves permitiam que esse chegasse com facilidade à sua parte inferior. Comparei-a involuntariamente a um enorme bacamarte aberto, e a comparação me apavorou. Descer num bacamarte, pensava, talvez carregado e que pode disparar de repente é coisa de loucos. Mas não havia como voltar atrás. Com um ar indiferente, Hans voltou à frente da tropa. Seguiu sem dizer nada. Para facilitar a descida, Hans descrevia elipses muito alongadas no interior do cone. Era preciso caminhar no meio de rochas eruptivas, entre as quais algumas, abaladas em seus alvéolos, precipitavam-se ricocheteando até o fundo do abismo. Sua queda determinava ecos de sonoridade estranha. Algumas partes do cone formavam geleiras interiores. Hans só prosseguia com extremo cuidado, sondando o solo com seu bastão de ferro para descobrir fendas. Em certas passagens duvidosas, tornou-se necessário amarrar-nos uns aos outros com longas cordas para que aquele que tropeçasse inadvertidamente fosse sustentado pelos seus companheiros. Essa solidariedade era prudente, mas não evitava todos os perigos. No entanto, e apesar das dificuldades da descida por vertentes desconhecidas pelo guia, não ocorreu qualquer acidente no percurso, a não ser a queda de um fardo de cordas que escapou das mãos de um islandês e foi, pelo caminho mais curto, até o fundo do abismo. Chegamos ao meio-dia. Ergui a cabeça e vi o orifício superior do cone que enquadrava um pedaço de céu de uma circunferência singularmente reduzida, mas quase perfeita. O pico dos Cataris, mergulhado na imensidão, destacava-se num só ponto.
No fundo da cratera abriram-se 3 chaminés pelas quais, no tempo das erupções dos Nefels, o incêndio central soltava suas lavas e vapores. As chaminés tinham, cada uma, cerca de 100 pés de diâmetro. Escancaravam-se sob nossos pés. Não tive coragem de olhar para dentro delas. Já o professor Lidembro examinara rapidamente sua disposição. Estava ofegante, corria de uma a outra, gesticulando e soltando palavras incompreensíveis. Hans e seus companheiros, sentados em pedaços de pedras, ficaram olhando para ele. Com certeza, achavam que era louco. De repente meu tio deu um grito. Achei que acabará de pisar em falso e cair em um dos 3 abismos. Mas não. Viu, os braços estendidos, as pernas afastadas, de pé diante de uma rocha de granito disposta no centro da cratera como um enorme pedestal construído para uma estátua de Plutão. Parecia um homem estupefato, mas logo o estupor cedeu lugar a uma alegria insensata. Axel! Axel! Gritou. Venha, venha! Corri para ele. Hans e os islandeses nem se mexeram. Olhe, disse-me o professor. Veja, disse-me o professor. E, compartilhando seu estupor e até sua alegria, li, na face ocidental do bloco, em caracteres rúnicos meio apagados pelo tempo, o nome 1000 vezes maldito. Oh, foi eu. Saknussen! Gritou meu tio. Você ainda tem qualquer dúvida? Não respondi e voltei consternado a meu banco de lava. A evidência arrasara-me. Não sei dizer quanto tempo passei ensimesmado. Tudo o que sei foi que, ao erguer a cabeça, vi meu tio e Hans sozinhos no fundo da cratera. Os islandeses haviam sido dispensados, e agora desciam as vertentes exteriores dos Nefels para voltar a Stapi. Hans dormia tranquilamente ao pé de uma rocha, numa corrente de lava que transformará em leito improvisado. Meu tio dava voltas no fundo da cratera como um animal selvagem preso numa armadilha. Não tive vontade nem força para levantar-me, e, a exemplo do guia, deixei que um doloroso torpor tomasse conta de mim enquanto acreditava ouvir os barulhos e sentir os tremores nos flancos da montanha. Assim se passou a primeira noite no fundo da cratera. No dia seguinte, um céu cinza, coberto de nuvens, pesado, caiu no topo do cone. Percebi o ocorrido mais pela ira de meu tio do que pela escuridão do abismo. Compreendi o motivo de tanta raiva, e voltei a alimentar uma certa esperança. Vou dizer por quê. Dos 3 caminhos que tínhamos a nossos pés, apenas um fora seguido por Saknussen. Segundo o cientista islandês, deveríamos reconhecê-lo por uma particularidade assinalada no criptograma. A sombra dos Cartaris acariciaria suas bordas nos últimos dias do mês de junho. Podíamos de fato considerar o pico agudo como um ponteiro de um enorme relógio solar, cuja sombra, num dia determinado, marcaria o caminho para o centro do globo. Ora, sem sol, nada de sombra. Consequentemente, nada de indicações. Era 25 de junho. Se o céu permanecesse encoberto por 6 dias, teríamos de adiar a observação para o ano seguinte. Desisto de tentar descrever a raiva impotente do professor Lidembro. O dia passou e nenhuma sombra veio esponjar-se no fundo da cratera. Hans não saiu do lugar. Devia, entretanto, perguntar-se o que esperávamos, se é que jamais se perguntou algo. Meu tio não me dirigiu uma única palavra. Seus olhos, invariavelmente voltados para o céu, perdiam-se em seu matiz cinza e brumoso. No dia 26, a mesma situação. Uma chuva misturada com neve caiu durante todo o dia. Hans construiu uma cabana com pedaços de lava. Observei com um certo prazer os milhares de cascatas improvisadas nos flancos do cone, cujo murmúrio ensurdecedor era aumentado por qualquer pedra. Meu tio não conseguia mais se conter. O ocorrido irritaria o mais paciente dos homens, pois era realmente naufragar ao lado do porto.
Mas o céu mistura incessantemente as grandes alegrias às grandes dores e reservar ao professor Lidembro uma satisfação igual ao seu tédio desesperador. No dia seguinte, o céu continuava encoberto, mas no domingo, 28 de junho, antepenúltimo dia do mês, a mudança da lua foi acompanhada pela mudança do tempo. Os raios de sol cobriram o fundo da cratera. Cada montículo, cada rocha, cada pedra, cada aspereza do solo participou do eflúvio luminoso e projetou instantaneamente sua sombra no solo. Entre outras, a dos cataris desenhou-se como uma aresta vívida e começou a girar insensivelmente com o astro radioso. Meu tio girava com ela. Ao meio-dia, seu período mais curto, banhou suavemente as bordas da chaminé central. É ali! É ali! Gritou o professor. Para o centro do globo! Acrescentou em dinamarquês. Olhei para Hans. Foriot, murmurou o guia tranquilamente. Em frente! Respondeu meu tio. Era 1h13 da tarde. 17. Começava a verdadeira viagem. Até então, o cansaço tinha prevalecido sobre as dificuldades, agora iríamos enfrentá-las realmente. Ainda não olhara para aquele poço insondável onde iria embrenhar-me. Chegará ao momento. Ainda era possível aceitar a aventura ou recusar-me a tentá-la. Mas tive vergonha de recuar diante do caçador. Hans aceitava a aventura tão tranquilamente, com tal indiferença, com tamanha despreocupação diante de qualquer perigo que corei ante a ideia de ser menos corajoso do que ele. Se estivesse sozinho, não hesitaria em começar uma série de discussões, na presença do guia, Calene. Uma parte de minhas lembranças correu para minha bela finlandesa, e aproximei-me da chaminé central. Decididamente, não assistira a aulas suficientes, de abismo, na Frelseskank de Copenhague. No entanto, se tivesse pelo menos ousado dar uma olhada naquele poço, teria percebido sua conformação. Suas paredes praticamente verticais apresentavam muitas saliências que deveriam facilitar a descida. Mas embora não faltassem escadas, não havia rampa. Uma corda amarrada no orifício bastaria para nos sustentar. Como desamarrá-la, porém, quando chegássemos à sua extremidade inferior? Meu tio empregou um meio bem simples para vencer a dificuldade. Desenrolou uma corda da grossura de um polegar, com 400 pés de comprimento. Primeiramente deixou metade dela cair, depois enrolou-a ao redor de um bloco de lava saliente e jogou a outra metade na chaminé. Cada um de nós poderia então descer reunindo nas mãos as duas metades da corda que não podia escapar. Assim que descêssemos 200 pés, nada mais simples do que recolhê-la, soltando uma ponta e rebocando a outra. Depois continuaríamos o exercício ad infinito. Agora, disse meu tio, após ter acabado esses preparativos, trataremos da bagagem. Será dividida em 3 pacotes. Cada um de nós levará um deles às costas. É claro que estou falando apenas dos objetos frágeis. E é claro que o audacioso professor não nos incluía nessa última categoria. Hans, pegue as ferramentas e uma parte dos víveres. Axel, você fica com mais 1/3 dos víveres e das armas. Eu levarei o resto dos víveres e os instrumentos delicados. Mas, eu disse, e as roupas e essa massa de cordas e escadas, quem as carregará? Elas descerão sozinhas. Como? Eu quis saber. Você já vai ver. Meu tio gostava de utilizar métodos arriscados sem hesitar. Às suas ordens, Hans reuniu todos os objetos que não eram frágeis num único pacote, que, solidamente amarrado, foi simplesmente jogado no buraco. Ouvi aquele mugido sonoro provocado pelo deslocamento das camadas de ar. Debruçado sobre o abismo, meu tio acompanhava com um ar satisfeito a descida da bagagem e só se levantou após perdê-la de vista. Bem, disse ele, agora é nossa vez. Pergunto a qualquer homem de boa fé se é possível escutar tais palavras sem estremecer. O professor
amarrou o pacote de instrumentos em suas costas. Hans pegou o das ferramentas e eu, o das armas. A descida começou na seguinte ordem: Hans, meu tio e eu. Aconteceu num profundo silêncio, perturbado apenas pela queda de pedaços de pedra que se precipitavam no abismo. Fui, de certa forma, escorregando. Uma de minhas mãos apertava freneticamente a corda dupla, a outra segurava o bastão de ferro. Era dominado por uma única ideia: temia perder o ponto de apoio. A corda parecia-me bem frágil para suportar o peso de 3 pessoas. Utilizava ao mínimo possível, operando milagres de equilíbrio nas saliências de lava que meu pé tentava agarrar fazendo as vezes de mão. Quando um desses degraus escorregadios se abalava sob os pés de Hans, ele dizia com sua voz tranquila: Gifiak! Cuidado! Repetia meu tio. Depois de meia hora, chegamos à superfície de uma rocha bem encaixada na parede da chaminé. Hans puxou uma das pontas da corda, a outra ergueu-se no ar. Após ultrapassar o rochedo superior, voltou a cair, raspando nos pedaços de pedra e de lava, espécie de chuva, ou melhor, de granizo bem perigoso. Debruçando-me nas bordas de nosso platô estreito, notei que o fundo do buraco ainda era invisível. Voltamos a manobrar a corda, e meia hora depois já havíamos descido mais 200 pés. Não sei se um geólogo fanático teria tentado estudar durante a descida a natureza dos terrenos que o rodeavam. Eu nem me preocupei com isso, pouco me importava que fossem Pliocenos, Miocenos, Eocenos, Cretáceos, Jurássicos, Triássicos, Permianos, Carboníferos, Devonianos, Silurianos ou primitivos. Mas com certeza o professor examinou-os ou tomou nota, pois, numa das paradas, disse-me: quanto mais desço, mais tenho fé. A disposição desses terrenos vulcânicos dá toda a razão à teoria de Davy. Estamos em pleno solo primordial, no qual aconteceu a operação química dos metais em chamas em contato com o ar e a água. Rejeito totalmente o sistema de um calor central. Aliás, logo poderemos constatá-lo. Sempre a mesma conclusão. Dá para entender que eu não visse a menor graça em discutir. Meu silêncio foi considerado um assentimento e recomeçamos a descer. Ao final de 3 horas, ainda não enxergava o fundo da chaminé. Quando levantava a cabeça, via seu orifício diminuindo sensivelmente. Em decorrência da leve inclinação, suas paredes tendiam a aproximar-se. Estava cada vez mais escuro. Continuávamos descendo. Parecia-me que as pedras que caíam das paredes desapareciam com uma repercussão mais suave e que estavam chegando com rapidez ao fundo do abismo. Como tinha o cuidado de examinar com exatidão nossas manobras com a corda, sabia exatamente que profundidade havíamos atingido e quanto tempo passará. Repetíramos 14 vezes a manobra que durava meia hora. Isso perfazia 7 horas, mais 14 ou 15 minutos de descanso, ou 3 horas e meia. Ao todo, 10 horas e meia. Partíramos a uma, deviam ser 11 horas. Quanto à profundidade que havíamos alcançado, essas 14 manobras com uma corda de 200 pés davam 2.800 pés. Naquele momento, Hans falou: Out! Parei justamente quando meus pés estavam por se chocar com a cabeça de meu tio. Chegamos, disse o último. Onde? Perguntei, escorregando para perto dele. No fundo da chaminé perpendicular. Não há outra saída. Claro que há, uma espécie de corredor que estou entrevendo, e que oblíqua para a direita. Veremos isso amanhã. Agora vamos jantar e dormir. A escuridão ainda não era total. Abrimos a sacola de provisões, comemos e tentamos nos acomodar da melhor forma possível numa cama de pedras e detritos de lava. E quando, deitado de costas, abri os olhos, vi um ponto brilhante na extremidade daquele tubo de 3.000 pés de comprimento que se transformava numa gigantesca luneta. Era uma estrela sem qualquer cintilação, que, segundo meus cálculos,
Devia ser Beta da Ursa Menor. Adormeci profundamente. 18. Às 8 horas da manhã, fomos acordados por um raio de luz. As 1000 facetas da lava das paredes recolhiam-no à sua passagem e distribuíam-no como uma chuva de faíscas. A claridade era forte o suficiente para que distinguíssemos os objetos que nos rodeavam. Então, Axel, o que você me diz de tudo isso? Exclamou meu tio, esfregando as mãos. Você já passou uma noite tão tranquila assim em nossa casa da Königstrasse? Nada de barulho de charretes, nada de gritos dos comerciantes nem vociferações dos barqueiros. É verdade que tudo está bem calmo no fundo desse poço, mas essa calma tem algo de assustador. Vamos, gritou meu tio, guarde seu medo para mais tarde. Só penetramos uma polegada nas entranhas da terra. O que o senhor quer dizer com isso? Que alcançamos apenas o solo da ilha. Esse longo tubo vertical que dá na cratera dos Sneffels termina mais ou menos no nível do mar. O senhor tem certeza? Absoluta. Consulte o barômetro. De fato, após ter voltado a subir no instrumento à medida que descíamos, o mercúrio parara em 29 polegadas. Como você vê, continuou o professor, só temos ainda a pressão de uma atmosfera, e estou impaciente para que o manômetro substitua o barômetro. O instrumento iria tornar-se realmente inútil assim que o peso do ar ultrapassasse sua pressão, calculada no nível do oceano. Mas essa pressão sempre crescente não pode se tornar penosa. Não. Estamos descendo lentamente, e nossos pulmões irão acostumar-se a respirar uma atmosfera mais comprimida. Falta aos aeronautas que sobem alto demais nas camadas superiores. Nós teremos provavelmente ar demais. Prefiro assim. Não percamos mais tempo. Onde está o pacote que nos precedeu? Lembrei-me então que o procuráramos em vão na véspera à noite. Meu tio fez a mesma pergunta a Hans, que, após ter perscrutado com seus olhos de caçador, respondeu. Der up. Lá em cima. De fato, o pacote ficará pendurado numa saliência de rocha, cerca de 100 pés acima de nós. Imediatamente o ágil islandês subiu até lá como um gato. E em poucos minutos o pacote estava ao nosso lado. Agora, disse meu tio, comamos, mas comamos como pessoas que podem ter uma longa jornada pela frente. O biscoito e a carne seca foram regados com alguns goles de água com genebra. Terminada a refeição, meu tio tirou do bolso um bloco destinado às observações, pegou sucessivamente seus vários instrumentos e anotou os seguintes dados. Segunda-feira, 1º de julho cronômetro, 8 horas e 7 minutos da manhã barômetro, 29 p 7 litros. Termômetro, 6, direção, LSL. A última observação concernia a galeria obscura e foi indicada pela bússola. Agora, Axel, exclamou o professor com entusiasmo, vamos embrenhar-nos de verdade nas entranhas do globo. É nesse preciso momento que nossa viagem vai começar. Com essas palavras, meu tio pegou com uma mão o aparelho de Rukoff pendurado em seu pescoço, com a outra, provocou o contato da corrente elétrica com a serpentina da lanterna, e uma luz bastante viva dissipou as trevas da galeria. Hans carregava o segundo aparelho, igualmente ativado. Essa aplicação engenhosa da eletricidade permitia-nos caminhar por muito tempo, criando um dia artificial, mesmo no meio dos gases mais inflamáveis. Em frente! Ordenou meu tio. Cada um de nós pegou o seu fardo. Hans encarregou-se de empurrar o pacote com as cordas e as roupas. Entramos na galeria, eu em terceiro lugar. No momento de submergir naquele corredor estreito, ergui a cabeça e vi, pela última vez, no final do tubo imenso, o céu da Islândia, que jamais voltaria a ver.
Na última erupção de 1229, a lava abrirá um caminho para si por aquele túnel. Revestia o seu interior com um verniz espesso e brilhante, onde a luz elétrica se refletia, tornando-se 100 vezes mais intensa. O problema do percurso consistia em não escorregar depressa demais por uma vertente com inclinação de mais ou menos 45 graus. Felizmente algumas erosões, alguns inchaços faziam as vezes de degraus, e nós só tínhamos de descer, deixando nossas bagagens, amarradas a uma longa corda, caírem. Mas aquilo que formava degraus para nossos pés, tornava-se estalactite nas outras paredes. Porosa em alguns sítios, a lava apresentava pequenas ampolas arredondadas, cristais de quartzo opacos, enfeitados por límpidas gotas de vidro e suspensos na abóbada como lustres, pareciam acender-se quando passávamos. Era como se os espíritos do abismo estivessem iluminando seu palácio para receber os hóspedes da terra. É maravilhoso! Gritei involuntariamente. Meu tio, que espetáculo! Veja os matizes da lava, que vão do vermelho amarronzado ao amarelo brilhante através de graduações insensíveis. E esses cristais que parecem globos luminosos. Ah, finalmente você está entrando no espírito da expedição, respondeu meu tio. Se você já acha isso maravilhoso, imagine o resto. Vamos, vamos! Deveria ter dito, escorreguemos, pois largávamos nossos corpos pelas vertentes inclinadas. Era facilis descensus Averni de Virgílio. A bússola, que eu consultava com frequência, indicava a direção sudeste com um rigor imperturbável. Aquela corrente de lava não obliquava nem numa direção nem noutra. Tinha a inflexibilidade da linha reta. Entretanto, o calor não aumentara de maneira sensível. O que dava razão às teorias de Davy, e por mais de uma vez consultei o termômetro com surpresa. 2 horas depois da partida, continuava marcando 10 graus, ou seja, um aumento de 4 graus, o que me autorizava a pensar que nossa descida era mais horizontal do que vertical. Quanto a saber exatamente a nossa profundidade, nada mais fácil. O professor media exatamente os ângulos de desvio e de inclinação do percurso, mas guardava para si o resultado de suas observações. Por volta de 8 horas da noite, mandou que parássemos. Hans sentou-se imediatamente. Penduramos as lâmpadas numa saliência de lava. Estávamos numa espécie de caverna onde não faltava ar. Muito pelo contrário. Éramos atingidos por certos sopros. O que os produzia? A que agitação atmosférica atribuir sua origem? Era um problema que não tentava resolver naquele momento. A fome e o cansaço tornavam-me incapaz de raciocinar. Não é possível descer por 7 horas consecutivas sem gastar energia. Eu estava exausto. Foi com grande prazer, portanto, que ouvi a ordem de parada. Hans espalhou algumas provisões sobre um bloco de lava, e todos comemos com apetite. Havia algo que me preocupava. Já consumíramos metade de nossa reserva de água. Meu tio contava reabastecer-se nas nascentes subterrâneas, mas até então não havíamos encontrado nenhuma. Não consegui evitar chamar sua atenção para o problema. Essa ausência de nascentes o surpreende, disse ele. Claro, e até me preocupa. Só temos água para mais 5 dias. Fique tranquilo, Axel. Garanto-lhe que encontraremos água e muito mais do que necessitamos. Quando? Assim que sairmos desse invólucro de lava. Como você quer que as nascentes jorrem através dessas paredes? E se essa corrente se prolongar por muito tempo? Parece que ainda não descemos muito na vertical. Por que essa suspeita? Porque, se tivéssemos avançado bastante para dentro da crosta terrestre, o calor seria mais forte. Segundo a sua opinião, respondeu meu tio. Qual a temperatura que o termômetro está indicando? Apenas 15 graus, o que indica que a temperatura só aumentou 9 graus desde a nossa partida. Conclua.
Eis a minha conclusão. De acordo com as observações mais precisas, a temperatura aumenta 1 grau a cada 100 pés no interior do globo. Mas algumas condições de localidade podem modificar esses números. Assim, em Yakutsk, na Sibéria, observou-se que a temperatura aumentava 1 grau a cada 36 pés. É claro que essa diferença depende da condutibilidade das rochas. Acrescentaria também que, nas proximidades de um vulcão extinto e através do gneiss, observou-se que a temperatura aumentava apenas 1 grau a cada 125 pés. Tomemos, portanto, essa última hipótese, que é a mais favorável, e façamos nossos cálculos. Calcule, meu filho. Nada mais fácil, disse, dispondo os números em meu caderninho. 9 vezes 125 pés dá 1125 pés de profundidade. Corretíssimo. E então? Então que, segundo minhas observações, já estamos a 10.000 pés abaixo do nível do mar. Seria possível. Claro, os números não são mais números. Os cálculos do professor estavam corretos. Já ultrapassáramos em 6.000 pés as maiores profundezas alcançadas pelo homem, como as minas de Kitzbühel, no Tirol, e as de Württemberg, na Boêmia. A temperatura, que deveria ser de 81 graus naquele lugar, era de apenas 15. O que provocava reflexões. 19. No dia seguinte, terça-feira, 30 de junho, recomeçamos a descer. Continuávamos a seguir a galeria de lava, verdadeira rampa natural, suave como os planos inclinados que ainda substituem as escadas nas velhas casas. Isso até meio-dia e 17, instante preciso em que nos reunimos a Hans, que acabará de parar. Ah! Exclamou meu tio. Chegamos à extremidade da chaminé. Olhei ao meu redor. Estávamos no centro de uma encruzilhada, onde terminavam dois caminhos, ambos escuros e estreitos. Por qual deveríamos seguir? Era difícil resolver. Meu tio, entretanto, não quis parecer hesitante diante de mim ou do guia, designou o túnel do leste, e logo estávamos os três dentro dele. Além disso, qualquer hesitação diante dos dois caminhos teria se prolongado indefinidamente, pois nenhum indício poderia determinar a opção por um ou por outro. Tínhamos de colocar-nos nas mãos do acaso. A inclinação da nova galeria era pouco sensível, e seu perfil bastante desigual. Por vezes, uma sucessão de arcos de abóbada desenvolvia-se diante de nós como nas naves de uma catedral gótica. Os artistas da Idade Média teriam podido estudar ali todas as formas daquela arquitetura religiosa cujo gerador é a ogiva. Um pouco além, tivemos de nos inclinar para atravessar os arcos rebaixados de estilo romano, e grandes pilares encastrados no maciço dobravam-se sobre o assento das abóbadas. Em certos trechos, essa disposição era substituída por substruções baixas, que pareciam obras de castores, e rastejávamos por passagens estreitas. O calor era suportável. Involuntariamente pensava em sua intensidade quando as lavas vomitadas pelos neféus precipitavam-se por aquele caminho hoje tão tranquilo. Imaginava as torrentes de fogo quebradas pelos ângulos da galeria e o acúmulo de vapores superaquecidos naquele ambiente tão estreito. Contanto que o velho vulcão não resolva se recuperar, pensava. Não comuniquei minhas reflexões ao tio Lidembro, que não as compreenderia. Seu único pensamento era seguir em frente. Caminhava, escorregava e até descambava, com a convicção de que, afinal de contas, era melhor admirar. Às 6 da tarde, após um passeio um tanto extenuante, havíamos percorrido mais 2 milhas para o sul, mas só descêramos 1/4 de légua em profundidade. Meu tio deu o sinal de descanso, comemos sem conversar muito, e dormimos sem pensar demais. Nossas disposições para a noite eram bem simples, um cobertor de viagem, no qual nos enrolávamos, era toda a nossa roupa de cama. Não tínhamos por que temer o frio ou visitas inoportunas.
Os viajantes que se embrenham pelos desertos da África, ou pelas florestas do Novo Mundo, são obrigados a montar guarda durante as horas de sono. Aqui, solidão absoluta e segurança completa. Não precisávamos ter medo de nenhuma raça malfeitora, selvagem ou de animais ferozes. No dia seguinte, acordamos restabelecidos e dispostos. Continuamos a andar. Seguíamos por um caminho de lava como na véspera. Impossível